Nosso palestrante, o Dr. José Augusto Minarelli, é diretor da Lenze Minarelli, empresa especializada em recolocação de executivos e aconselhamento de carreiras, licenciado e pós-graduado em Educação pela Universidade de São Paulo, com especialização em orientação profissional. Desenvolveu sua carreira em recursos humanos, trabalhando em banco, indústrias e entidades educacionais. Autor de vários livros como Empregabilidade, Como Entrar, Permanecer e Progredir no Mercado de Trabalho. Trabalhar por conta própria. Como preparar-se para empreender o seu voo solo. Venda seu peixe. Como ser eficaz na venda dos seus serviços profissionais. Network. Como utilizar a rede de relacionamentos na busca de emprego e de oportunidade de trabalho. Inteligência mercadológica. A inteligência que gera negócio e oportunidade de trabalho. Super dicas de network para a sua vida pessoal e profissional. E carreira sustentável. Como enfrentar as transições da carreira e ter trabalho e renda de 18 aos 81 anos. Nosso palestrante é conselheiro vitalício e foi presidente do Conselho de Associação das Empresas de Recursos Humanos de São Paulo e participa como membro do Centro de Integração de Escola Alunos, do CEE. Então, vocês já estão vendo a fera que nós temos aí. Eu fiz um resumo. Aproveitam e absorvam tudo que ele vai dizer, que é de suma importância para a nossa carreira, para o nosso futuro. Estamos falando com o Papa aqui da recolocação, da colocação profissional. Com vocês, o nosso palestrante, o senhor José Augusto Minarelli. Bom dia a todos. Bom dia. Que bom. É um prazer estar aqui pela primeira vez na sede do sindicato e pela segunda vez com vocês num evento como este. Há alguns anos atrás eu participei no INVI de um evento promovido pelo sindicato e acho que fui bem, porque me convidaram outra vez, né? E este fato que eu estou revelando tem a ver com o que eu vou dizer depois. Quando a gente vai bem com o cliente, com o chefe, com a missão, a gente acaba sendo chamado uma segunda vez e indicado para outras pessoas, né? Eu quero agradecer a toda a diretoria, a todos os organizadores desse evento por terem me chamado, porque me dá a oportunidade de conhecê-los e me tornar conhecido por vocês. E isso também tem a ver com o tema da nossa palestra, né? E outra coisa, cumprimentar vocês pela profissão que já exercem e que vão exercer em curto espaço de tempo. Quem aqui já tem um emprego, já trabalha? Nossa, quanta gente. Quem ainda não ingressou no mercado de trabalho? Uau! Menos de 5% ainda não está trabalhando. Olha, o que eu tenho a dizer tem a ver com todos nós. Todas as pessoas que estão aqui, eu falando, os dirigentes acolhendo vocês, organizando esse evento, vocês aqui recebendo, temos que trabalhar e ganhar dinheiro. Esse é um fato da vida. Se você não herdou ou não achou, você precisa ganhar dinheiro, e para ganhar dinheiro você precisa trabalhar. E precisa trabalhar no início da carreira, no meio da carreira e muito além do prazo de validade corporativa, que é a aposentadoria, né? E para quem trabalha de forma independente, que é uma outra forma que está em constante expansão, nós precisamos trabalhar enquanto tivermos necessidade, energia
possibilidade. Por isso que um dos temas, um dos subtítulos dos meus livros é Como ter o trabalho dos 18 aos 81 anos. Né? Hoje nós vivemos mais saudáveis, temos condição de cuidar melhor do nosso equipamento e trabalhar, e temos uma imensa possibilidade no relacionamento com as outras pessoas. Mas antes de desandar a falar e dar conselhos a vocês, sem PowerPoint, eu vou conversar com vocês. Eu queria perguntar se quem conhece aqui a Lenz e Minarelli? 1, 2, 3, 4. 4 ou 5 pessoas. Nós estamos no auditório, seguramente, de 200 pessoas. Quem aqui sabe onde fica o escritório da Lenz Minarelli? São Paulo, Rio de Janeiro, interior, é outro lugar? Qual é o endereço? Onde fica? Ok, temos uma pessoa, né? O que a Lenz Minarelli faz? Para quem ela faz? Quem contrata? Bom, vocês acham que eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro? Acham ou não? Ou acham que eu estou bem de vida e que eu já posso me dar o luxo de não trabalhar mais? Eu posso estar melhor de vida, mas bem de vida ainda não, e certamente eu preciso trabalhar muito tempo. Então, eu sou igualzinho a vocês. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. E como eu tenho uma empresa, eu preciso vender o serviço da empresa para as pessoas que eu contratei, que trabalham comigo, também tem um trabalho e remuneração. Porque se eu não dirigir aquela organização, se eu não vender o serviço, se minha empresa não for conhecida, não tiver prestígio, não tiver um serviço de qualidade, não vai ter trabalho nem para mim, nem para as pessoas que eu contratei, que estão comigo, trabalhando na Lenz e Minarelli. Eu queria mostrar para vocês, antecipadamente, o que acontece quando a gente desenvolve uma outra habilidade que eu vou enfatizar depois como meio da gente ter trabalho e renda. Depois eu faço as perguntas outra vez. A Lenz Minarelli é uma consultoria especializada em outplacement. Outplacement é uma atividade que tem um nome em inglês ainda, que designa os princípios e procedimentos ligados à demissão de pessoas e o apoio para a recolocação de pessoas. No mundo de hoje, demissão é um fato tão corriqueiro quanto contratação de pessoas. As organizações são muito dinâmicas, a concorrência é intensa e há muitos fenômenos que afetam a vida de quem trabalha. Por exemplo, 2 empresas se fundem, tem 2 contadores. O que faz? Um dança, um vai embora, porque não precisa ter 2 numa empresa que fundiu. Uma empresa está aqui em São Paulo e resolve ir para o Nordeste ou para o Norte do país. Ela pode levar todas as pessoas? Não. Uma empresa está sendo submetida a intensa concorrência e precisa mudar seus processos. Ela avalia as pessoas, aquelas que têm condições de serem desenvolvidas para o novo processo, ficam, e as outras são saídas. Né? Uma empresa fecha. A empresa precisa reduzir o tamanho porque está utilizando tecnologia. O que faz com as pessoas? Dispensam. Então, a dispensa de pessoas hoje é um fenômeno muito comum. Das pessoas que trabalham, que é uma amostra bem grande aqui, quem aqui já foi demitido alguma vez na vida? Deixa eu conferir a estatística. Pelo que eu vi, deve ter 17,5 pessoas desse auditório que foram demitidas. Vamos ver se a conta está certa. Quem não foi demitido? Vocês serão demitidos algum dia. Não riam, porque esse assunto é sério. Pode ser amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20... Mas tenham certeza e fiquem desde já avisados que vocês não estão livres, nem nós, mais cedo, estamos livres. Todos nós corremos o risco
de, depois de fazer um bom trabalho, não sermos mais necessários. Depois de enfrentar um desafio e superá-lo, não ter mais o que justifica a nossa presença. Ou então, quem nos contrata não precisar mais de nós, porque fundiu-se com uma outra organização, porque foi para outro lugar, trocou o processo, trocou o equipamento, fechou, precisou mudar o perfil das pessoas, precisou reduzir o custo, e isso levou à dispensa de pessoas trabalhadoras, boas, dedicadas, antigas de casa, novas de casa, velhos, médios ou jovens, gente aposentada que continua trabalhando. Isso tudo faz parte da nossa vida. E é bom que a gente saiba disso e se previna para, quando acontecer, poder superar essas transições. A demissão é uma coisa muito desagradável de fazer. Nenhuma escola ensina. Nenhum curso de formação de líderes, de chefes, ensina. Parece que não existe, é um tabu. Ninguém quer saber desse fato desagradável. Mas tudo que tem que ser feito precisa, pode e deve ser bem feito, inclusive o desligamento de colaboradores. Como não se ensina por aí, a Lenz Minarelli ajuda empresas a demitir corretamente. Dá o suporte no dia e hora em que a demissão é comunicada à pessoa. E no dia seguinte para frente, dá companhia, orientação, metodologia, serviço, companhia, ajuda para que esta pessoa encontre um novo trabalho em outro lugar. Seja um emprego, um trabalho por conta própria, nos seus mais diversos modelos. Então, outplacement, que é a atividade da Lenz Minarelli, tem o antes da demissão, o dia da demissão e a parte mais conhecida e mais visível, que é chamada de recolocação, que é o depois da demissão, que te dá ajuda para que a pessoa defina o que deseja, para poder dar o salto, como o Júlio falou, e fazer bem feito a sua exposição ao mercado e a prospecção de oportunidades. São os dois movimentos, né? Ver o que aparece e procurar o que precisa. A Lenz Minarelli fica na Avenida Paulista, esquina com a Alameda Casa Branca. Esse lugar é na frente do MASP e ao lado do Jardim do Trianon. Quem compra os nossos serviços são empresas que precisam demitir. Não são os demitidos ou aqueles que querem mudar de emprego. São as empresas que, precisando demitir, querem tratar bem as pessoas e querem disponibilizar um especialista para que tudo corra bem para ela e para quem foi demitido. Por decisão mercadológica, por posicionamento, nós trabalhamos com presidentes, diretores e gerentes. Mas podíamos atender pessoas em início de carreira, técnicos, mas por decisão de posicionamento e diferenciação com outros concorrentes, porque há 30 anos eu comecei sozinho, mas hoje tem concorrentes, nós decidimos usar a nossa experiência, que é bastante consolidada, visto que a gente só faz isso para ajudar presidentes, diretores e gerentes em momentos de transição. Ok? Agora fazer as perguntas. Vocês conhecem... Como é que chama a minha empresa? Ué, como é que vocês sabem? O que ela faz? Outplacement, que alguns traduziram com outros nomes. Como é que vocês sabem? Okay. Quem que nós atendemos? Como é que vocês sabem? Eu falei, né? Quem compra mesmo o serviço? Empresa. Vocês são executivos? Hoje, não, mas vão ser amanhã, semana que vem, o ano que vem, daqui a 5 anos. E será que um dia vocês vão precisar do meu trabalho? Espero que não, mas todo mundo corre o risco e poderá acontecer. Vocês poderão precisar demitir alguém e eu poderia ajudar vocês a demitir direito, para não sobrar reclamação ao contador, ao RH ou ao jurídico. Uma demissão mal feita dá muito sofrimento e às vezes dá prejuízos, além de criar problemas para a imagem da empresa, impacto nas outras pessoas que continuam,
dificuldade para acertar as contas, arranhão na imagem corporativa que é exibida quando a gente recruta outras pessoas. Nós escolhemos as boas empresas para trabalhar, não as que tratam mal os funcionários. Né? Ou vocês poderão ser escolhidos para serem dispensados. Então, veja, ou vocês estão demitindo alguém e eu posso ajudá-los, ou vocês podem ser demitidos e podem dizer ao seu empregador, eu queria ser ajudado por uma empresa especializada e conheço uma que se chama... Ah, tá. E fica onde? Ah, eu ia perguntar isso. A Paulista é muito grande. Fica em que lugar, mais ou menos? Em frente ao MASP. Olha, se vocês precisarem de mim, anotem aí. Vocês têm lápis e papel? Anote, por favor. Pegue lápis, papel. Avenida Paulista, 1499. Vou repetir. 1499. 12º andar. O telefone 3365-0923. Vou repetir para vocês anotarem. 3365-0923. Se vocês não quiserem ir lá, por qualquer razão, vocês podem saber tudo da minha empresa e até pedir outras informações e até se beneficiar de informações úteis para a sua carreira no site que eu tenho, que é, anotem por gentileza, www.lensminarelli.com.br. Lens é L-E-N, N de nariz, S de sapo, Lens, e junto, Minarelli, com 2 L.com.br. Todos esses livros que a Celina mencionou, vocês encontram na livraria virtual, podem examinar o índice, podem degustar sem custo o primeiro capítulo e até imprimir em PDF, porque intencionalmente eu deixei uma amostra grátis. E se tiverem interesse de comprar o livro, vocês encontram um ícone para livrarias online. É só clicar, comparar os preços e pedir. Em 2, 3 dias você tem um livro em casa. São 10 livros, 7 que eu escrevi, 3 que a Maria Juliese, que já falou em eventos do sindicato, escrevemos, que são livros práticos de orientação de carreira. Muito bem. O que vocês acharam? O que eu fiz com vocês agora? Marketing pessoal e marketing da minha empresa. Por quê? Para vender. E por que eu estou vendendo o meu serviço? Porque eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro. Se vocês não souberem o que a minha empresa faz, eu não tenho chance de, para um grupo como este, me tornar útil, oferecendo o meu trabalho que um dia vocês vão precisar. Ou então, um dia, uma empresa a quem vocês prestam serviço vai precisar e vão perguntar para vocês, escuta, como é que a gente faz? Eu tenho lá o Zé, que trabalha há 20 anos aqui, é uma pessoa muito boa, mas não dá mais para manter, ele já não está mais adaptado ao nosso sistema de trabalho, e a gente queria tratar bem o Zé. Vocês, como agora já sabem, provavelmente vão dizer, olha, um dia eu ouvi um cara aí da Lens Minarelli que pode ajudar a gente antes, pode vir aqui dar o suporte na hora crítica da comunicação e pode ajudar o Zé a encontrar um trabalho em outro lugar. Vamos chamá-lo? E aí, mas como é que eu faço? Não, olha, eu anotei no caderno do evento que eu fui, na semana de contabilidade, eu tenho aqui o telefone dele. E também, você diz, eles ficam na Paulista, eu não sei o número mesmo, mas ele fica na frente do MASP, ali ao lado do Jardim do Trianon. Isso vocês falam de memória. E, escuta, como é que a gente pede uma proposta e tal? Olha, ele deixou lá o endereço do site. Vamos dar uma olhada? Tudo isso ocorreu porque eu falei para vocês e falei com a boa intenção de disponibilizar o meu trabalho para vocês. E não há mal nenhum. Eu vendi o meu peixe, me tornei conhecido em 5 minutos
disponibilizei uma atividade técnica da minha profissão que poderá ser útil em algum momento para vocês, para outras pessoas que trabalham com vocês ou para terceiros que vão pedir recomendações a vocês. Isso tem a ver com como trabalhar sempre? Tem. Aqui nesse auditório, nós temos um grupo pequeno que pode comprar meu trabalho hoje. Mas temos um grupo grande que vai comprar amanhã, depois da manhã e mais para frente, porque todos vocês vão crescer. Vão se tornar gerentes, vão se tornar diretores, vão se tornar presidentes, vão se tornar donos de empresa, consultores, e eu preciso ter trabalho por muitos anos. O time que trabalha comigo precisa ter trabalho por muitos anos. E para a gente ter trabalho e remuneração, para pagar as contas, os serviços dos outros, até dos contadores, a gente precisa ter algo útil para alguém, precisa contar para os outros de forma assim objetiva, clara, precisa facilitar o acesso futuro com a real intenção de ajudar o outro nos problemas que ele tem ou vier a ter. E, em consequência, ter trabalho e remuneração. É sim. Alguém quer vender o peixe aqui? Quer vir aqui à frente vender seu peixe? Bom, oportunidades ocorrem todos os dias. Pode ocorrer no sábado de manhã. Eu tive que abrir mão de um compromisso familiar importante para estar aqui. Mas eu estou aqui em honra ao convite que foi feito, ao compromisso estabelecido, e também porque eu vejo nessas 200 e tantas pessoas que estão aqui, oportunidades de eu ter trabalho e renda em algum momento da minha vida. E se eu não viesse, se eu não dissesse com clareza, essas 200 pessoas, que significam 200 oportunidades ou mais, não me conheceriam. E se um outro concorrente viesse aqui, o concorrente se beneficiaria das oportunidades e eu dançaria. Entenderam a lógica? Vocês se incomodaram porque eu vendi meu peixe? Eu fui inadequado, chato, inconveniente eu falar das coisas? Espero que ninguém diga que foi, né? Eu acho que não. Eu fiz com cuidado para que vocês realmente soubessem que existe uma organização que tem uma atividade pouco conhecida ainda, que pode ser útil para vocês de um lado ou de outro da mesa e que poderá ser acessado e encontrado pelo menos por 2 meios que eu mencionei aqui, por 3, pelo endereço, pelo telefone e pelo site. Ok? Bom, então eu sou um conselheiro profissional que orienta executivos. Mas essa oportunidade é muito interessante porque, ao falar com estudantes, eu posso ajudá-los dando alguns toques, alguns exemplos, falando de algumas coisas simples da vida que ajudam vocês a se preparar melhor, a consolidar a sua base, a sua formação profissional. E depois a desenvolver algumas habilidades para conduzir a sua carreira, o seu marketing pessoal, o seu jeito de se expor ao mercado, vender o seu peixe, cultivar a freguesia, a clientela, para vocês poderem ter trabalho e remuneração, sendo empregados ou empreendedores por um período longo, isto é, o período que você necessita trabalhar. E lembro, todos nós precisamos trabalhar. Okay? O meu primeiro livro, que teve mais sucesso, teve 25 edições, se chama Empregabilidade, e eu escrevi a partir da constatação de que só ser um bom profissional, um bom técnico não é suficiente. Para a gente ter trabalho e remuneração sempre, nós precisamos ter e conservar a condição de ser contratável. Enquanto nós tivermos a condição de ser contratável, nós temos a chance de ser contratado. Seja para o primeiro emprego, para o segundo, seja quando você está empregado e alguém fica de olho em você e quer tirar do emprego onde você está, ou seja, quando você saiu do emprego ou foi saído do emprego e precisa de um outro. Ou seja, quando você tem seu escritório e perdeu um cliente importante e precisa de outro. Então, a condição de ser contratável
não está relacionado só ao emprego, está relacionado ao trabalhar de forma geral, né? Mas, como boa parte, ou grande parte de nós trabalha com empregos, é bom enfatizar que esta condição de ser contratável é um bem que a gente constrói, mantém e que é próprio, ninguém tira. Nem o chefe que demite tira essa condição de ser contratável. Essa condição combina bem com o emprego que você tem e lhe dá estabilidade, lhe dá condição de você tocar a vida em frente. Mas se por acaso o seu emprego for embora, você se segura com estas condições que eu vou descrever e sugerir que vocês prestem atenção e cuidem bem, né? Esta condição, como eu disse, é sua, né? E quanto mais você investir nela, mais fortalece a sua estrutura, mais expande as suas possibilidades e mais segurança você tem para viver num mundo inseguro. O mundo hoje é extremamente inseguro para todos nós. Quem imaginava que os Estados Unidos sofreriam concorrência de uma outra nação, até recentemente muito pobre? Quem imaginava? Quem imaginava que as indústrias calçadistas lá de Jaú, a minha cidade natal... Aliás, a propósito, tem alguém de Jaú aqui? Tem não. E perto de Jaú, eu encontrei uma pessoa de Botucatu. Mas tem gente que conhece a cidade, não conhece? Ah, bom. Então, hoje não deu liga, mas de vez em quando sempre tem algum conterrâneo. Isso facilita a gente prosear e cria também. Tem caipira aqui, pelo menos, ou não? Alguém que veio de fora? Ah, então nós temos algo em comum. Nós viemos de fora. Ok? Bom, quem imaginava que uma cidade como Jaú, ou como Franca, ou como Birigui, fosse sofrer a concorrência de produtos vindos de longe? Sapatos vindos da China, bolsas vindas da China. Acabou o sossego, né? Quem ia imaginar que com a abertura do mercado as empresas fossem aumentar tanto a concorrência e a pressão por redução de preço revertesse, aumentasse a pressão sobre os custos em geral, e especialmente sobre o custo da mão de obra, levando a trocas intensas de pessoas, ou levando a uma cobrança muito grande em relação às pessoas que trabalham. No passado era relativamente folgado. Se você não cometesse falta grave, você ficava até aposentadoria. Hoje não. Se você não entregar os resultados, seu chefe fica avaliando, ele não pode ter dois meia boca, precisa ter uma boca inteira, ele dispensa, troca por outra, né? Então, para a gente enfrentar esse mundo cheio de insegurança, mas também cheio de oportunidades, nós precisamos ter, além da competência técnica de ser contador ou contabilista, muito bem formado, muito bem, bem atualizado sobre os procedimentos da sua profissão, nós precisamos ter algumas coisas a mais que constituem esta condição de ser contratado, que nós chamamos de empregabilidade, né? Para ficar mais claro, para ficar bem didático, vocês imaginem aqui na frente uma mesa virtual. Vocês não estão vendo, mas tem uma mesa aqui. E essa mesa tem 6 pernas interligadas que sustentam o tampo, onde eu posso sentar, deitar, colocar as minhas coisas, certo? Tem 3 pernas aqui na frente, uma no meio, 2 do lado, tem o tampo aqui atrás, tem 3. 1, 2, aqui no meio. Essa expressão didática ajuda a gente a perceber que tudo tem a ver com tudo. E que a gente precisa cuidar dos 6 aspectos. Para começar bem, é importante que a gente tenha um trabalho ajustado com a nossa vocação. Isto é bastante importante porque a gente se motiva, a gente suporta a pressão, a gente gosta de estudar, gosta de fazer bem feito, as pessoas apreciam muito o serviço bem feito, né? Agora, muitas vezes a gente não consegue achar o trabalho alinhado com a nossa vocação. E se não tiver remédio, sabe o que tem que fazer? Tem que aprender a gostar do trabalho que tem, enquanto você precisar exercer. Mas, quando a gente tem um trabalho alinhado com a vocação, é uma bênção de Deus. Porque o exercício do trabalho é um prazer. E a gente suporta mais o estresse que tem no trabalho.
e a gente também entende e que a atualização precisa ser contínua e, como você gosta, estudar, evoluir, participar, tentar de forma diferente, é um prazer também, né? Do lado de cá, para você enfrentar um mundo competitivo, você precisa ter competências. A primeira é a técnica, é o coração do sucesso profissional. Mas, além da competência técnica, a gente tem que ter a competência mercadológica. E a competência mercadológica, que decorre de uma inteligência mercadológica, de habilidades mercadológicas, passam por habilidades de comunicação, falada, escrita, num, 2 ou 3 idiomas, da sua profissão, do mercado, da empresa que você trabalha ou atende, na competência de utilização, da competência de comunicação, de relacionamento com as pessoas e utilização da tecnologia da sua profissão. Né? Bom, por que competência de comunicação? Porque você trabalha com pessoas. Por que competência de relacionamento? Porque você trabalha entrosado com outras pessoas, seja da sua equipe, seja os fornecedores, seja os clientes. E por que ter competência de uso da tecnologia? Porque a tecnologia ajuda você a fazer melhor, mais rápido, com mais segurança o seu trabalho. Ajuda a fazer mais, melhor, com menos. E a competência mercadológica, ela é necessária porque nós vivemos intensamente um regime de troca. Troca com o nosso chefe, com o nosso colega, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com as pessoas em geral. E as pessoas mais hábeis no relacionamento, que entendem bem que nós precisamos um dos outros e os outros precisam de nós, elas desenvolvem essa habilidade de relacionamento e vão criando vínculos para frente que tem a ver com outro pilar, com outra perna dessa mesa. Né? A competência mercadológica, a meu ver, a partir da experiência dos demitidos que eu cuido lá no escritório, ainda está em falta. Mas ela é essencial porque é a competência que ajuda a promover a troca do nosso trabalho com um contrato. Né? E aí está uma área de oportunidade, e eu quero enfatizar este conselho para vocês olharem a mercadologia e porem no seu jeito de pensar, porque aí vocês vão olhar as oportunidades de forma diferente, vão pensar as oportunidades de forma diferente, vão falar de forma diferente, tudo para viabilizar a troca do seu trabalho por um contrato que você precisa. Né? A gente precisa ser conhecido. Vocês acham que tem algum benefício, alguma vantagem ser um ilustre desconhecido? O conhecido é um profissional fera, é um camarada extraordinário, mas é desconhecido. Alguém chama, alguém convida, alguém recomenda para terceiros? Não, é desconhecido. O que adianta? Ser muito bom profissional. Precisa ser muito bom e conhecido. Muito bom. É conhecido. Então alguém chama para negociar um trabalho, para fazer uma entrevista de emprego, e a pessoa não sabe vender seu peixe, não sabe apresentar as suas qualidades, os seus conhecimentos, sua experiência, seu jeito de trabalhar, e não convence o outro a contratar. Precisa saber vender o seu peixe. E vender o seu peixe é importante, porque o outro precisa do peixe e vai comprar de alguém. E se você vender bem seu peixe tiver valor, compra de você e não do seu concorrente, que está procurando emprego, que está oferecendo um serviço contábil. Boa parte de nós, ainda, infelizmente, temos cabeça de empregado. E o mundo de hoje exige que a gente tenha a cabeça de empreendedor, de prestador de serviço, de alguém que oferece e não fica esperando que alguém contrate, dê os instrumentos de trabalho e pague um salário. Então, fiquem bem atentos e procurem desenvolver essa habilidade para você ter a capacidade de gerar trabalho e renda, independente de emprego ou com emprego. E para isso, precisa vencer o preconceito em relação a vender o serviço pessoal. Porque quem foi educado para ser empregado não consegue apreciar o valor da sua capacidade profissional que os outros precisam. Se tem vergonha de apresentar ou tem dificuldade de falar
com desenvoltura, valorizando o que sabe, como é que o outro percebe o valor? Como é que o outro percebe em que você é bom? Para que você serve? O único jeito de saber foi fazer o que eu fiz com vocês. Eu fiz aqui uma demonstração do que eu faço, do que eu posso. Mencionei que vocês podem usar de um jeito ou de outro, porque eu preciso ter trabalho muitas vezes, por muitos anos, para mim e para a minha equipe. Né? Vender, pessoal, vender serviço pessoal de qualidade é uma atividade nobre. E muitos de nós imaginam que vender é tomar o dinheiro do outro, enganar o outro, ficar rico às custas dos outros. Não, todos nós precisamos um dos outros. Nós não conseguimos fazer tudo o que precisamos, e os outros também não. Então nós precisamos um dos outros. E vivemos num mundo capitalista que é um mundo de troca. E troca requer que alguém venda. E eu digo que vender o serviço de qualidade é nobre, porque encarado como o ato de ajudar o próximo com aquilo que você sabe e faz, você está promovendo um benefício para o outro. E, em consequência, você está tendo benefício para si próprio. Então, inverter o raciocínio. Eu estou oferecendo um benefício para ajudar o outro a resolver o problema dele e, em consequência, eu tenho um trabalho e remuneração. E todos nós, sem nenhuma exceção, temos as condições básicas para aprender a vender. E para aprender a vender tem que praticar. Não tem palestra, aula, livro que ensina a vender. Tem que praticar. No começo, está frio na barriga, a gente fica envergonhado, gagueja, esquece algum detalhe, não consegue convencer o outro, mas repetindo, a gente consegue se tornar hábil. Aliás, qualquer habilidade requer exercício, repetição, até a gente ficar forte. Então, os elementos básicos para vender o serviço são saber falar, e todo mundo sabe falar, e desejo de ajudar o próximo, que complementa o que você faz de útil, que é o objeto da sua profissão. Então, vender serviço é simples. É oferecer ajuda com real interesse de proporcionar ao outro a solução do problema do outro, e para isso precisa falar, precisa aparecer, precisa perguntar, ouvir, contar, dizer o valor, dizer o preço, perguntar se o outro quer, formalizar as condições, cobrar, receber. Não há problema nenhum de fazer isso, porque as outras pessoas precisam de soluções. E eu queria, continuando ainda, digredindo um pouco, falando um pouco mais sobre habilidade mercadológica, falar para vocês que todos nós somos prestadores de serviço para os outros. Sem os outros, a nossa profissão não se pratica, não existe. Nós precisamos dos outros. E os outros precisam de nós, na nossa profissão. Então, nós somos prestadores de serviço para os outros. Qual é a obrigação de qualquer prestador de serviço? Enquanto vocês pensam, qual a obrigação do prestador de serviço? Prestar serviço, melhor serviço. De que jeito? Qualidade. No tempo correto. O que mais? Gerar benefícios para as outras pessoas. Troca de remuneração. Com garantia. Com inovação. Com preço justo. Uma relação custo-benefício que o outro entende. Bom, se eu ficar estimulando aqui, vai sair uma lista enorme de obrigações. Mas eu vou simplificar, porque assim vocês podem guardar e ter como guia a vida inteira. A obrigação do prestador de serviço é prestar serviço. Prestar serviço. E preste. Porque se não presta, o outro não paga, o outro reclama, o outro não recomenda. E prestar serviço que preste com presteza, com boa vontade, com simpatia, com paciência, que você depende do outro. E o outro precisa compreender, o outro tem as suas características,
E quem presta serviço que presta com presteza, adquire o quê? Credibilidade, confiabilidade, marca, bom conceito. Uma palavra que engloba tudo isso. Reconhecimento, e o reconhecimento vem da palavra que eu quero que vocês falem. Credibilidade, veja, prestar serviço que preste com prestígio, eu já falei, para ter prestígio. Prestígio. O que é prestígio? Marca, respeito, credibilidade, confiança, que faz com que as pessoas... não é aquele chocolate, embora ajude a lembrar, não é? Nós todos precisamos ter prestígio junto ao chefe, junto ao cliente, junto aos colegas, junto à comunidade, junto aos membros da nossa profissão. E quem tem prestígio se beneficia do marketing que os outros fazem, da lembrança positiva, da confiança que todos nós precisamos ter, porque o que nós vendemos é uma coisa impalpável. Nós vendemos serviço para os outros. Nós não vendemos cadeira, sapato, móvel. Nós vendemos coisa intangível que é serviço. E o serviço é comprado quando alguém diz: eu conheço o cara é bom, o cara entrega, o cara cobra o preço justo. Isso é muito importante e é construído ao longo da vida. Por isso que eu coloco como outra base aqui desta mesa, andar direito, ser ético, ser correto. Hoje essa mercadoria, entre aspas, é muito escassa. Mas quem a tem, garante um respeito dos outros, escolha das pessoas de bem e uma perspectiva de médio e longo prazo. O sujeito honesto, que às vezes é chamado de ingênuo, pode perder no curto prazo. Júlio descreveu muito bem, né? Os aspectos éticos da profissão que vocês vão enfrentar. Tem muitos clientes, muitos empregadores que querem que vocês façam as mutretas. Engane o fisco, escondam os números, e vocês vão passar por esse dilema. E se submeterem por qualquer razão, por isso que eu vou enfatizar que é preciso ter outros fatores para não precisar se submeter a esta razão, e aí está a lógica que eu quero que vocês entendam, vocês vão acabar tornando fraco este aspecto de ética, de idoneidade, que garante o respeito das pessoas. Então, andar direito, até por malandragem, é benefício, é benéfico. Porque a gente pode ganhar mais tempo. E a gente precisa trabalhar por muito tempo. Continuando na parte posterior da mesa, no centro, temos alguns componentes que parece que não tem nada a ver com sucesso profissional, mas tem tudo. Saúde física, emocional e fé. Nós trabalhamos com o nosso equipamento aqui. Enquanto ele estiver saudável, a gente aguenta o tranco. Nós nos relacionamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E também encaramos a vida com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, com o nosso jeito de encarar as coisas do mundo. E, para completar, reserva financeira e relacionamentos. Nós precisamos de ter o nosso dinheiro para investir no nosso desenvolvimento profissional, para pagar as contas no período entre um emprego e outro, para investir no nosso negócio próprio, para investir no lazer, na cultura, para exercer a autonomia que só vem da capacidade da gente pagar as nossas contas. E se você não herdou, você tem que ganhar. E para sobrar, tem que fazer o quê? Poupar, gastar menos do que você ganha. Professor, eu ganho pouco. Como é que eu vou fazer minha reserva, meu pé de meia, meu fundo de contingência, minha reserva? Meu filho, não tem fórmula mágica. É praticar o dízimo em causa própria. Alguém duvida que dízimo funciona? Não, dízimo funciona bem. Se você gastar 90% do que ganha e guardar 10%, você vai acumulando e vai tendo seu fundo de reserva, seu fundo de investimento, enfim, o seu dinheiro, para você mandar aquele chefe as favas, se por acaso não estiver tratando bem.
para você comprar aquele livro, fazer aquela viagem, enfim, comprar o que você precisa. E relacionamentos. Relacionamentos é uma coisa simples, velha, que rejuvenesceu, que reapareceu e que tem um nome em inglês designado. O que é? Networking. Né? Pode falar em inglês ou em caipirês, que dá na mesma. Pode falar network ou o que foi. Mas é gente com gente. O mundo é gente com gente. E as pessoas que estão conectadas, que têm uma relação positiva com os outros, que têm um real interesse pelas pessoas de somar e não de explorar o outro, ganham um capital social que vale mais que dinheiro. Conhecer e ser conhecido, ter confiança nos relacionamentos, vale mais que dinheiro. Porque para a gente ter trabalho, seja emprego, ter cliente, ter acesso às oportunidades, nós precisamos de uma outra pessoa. E a gente, para ter o resultado, precisa ter acesso, boa vontade daquela outra pessoa, tempo da outra pessoa, alguma flexibilidade em alguma circunstância, para a gente poder interagir, promover a troca e ter o resultado. Né? Então, eu olho aqui vocês e fico imaginando se eu pudesse ter aqui uma lente de raio-x que fizesse o inventário, a contabilidade da riqueza que está nas pessoas sentadas aqui. Riqueza de conhecimentos, de habilidades, de relacionamento com outras pessoas, de histórias, de hobbies, de experiências bem e mal sucedidas que estão aqui. Vocês imaginam como todos nós que temos como vínculo o fato de estarmos nesse evento ou de sermos da mesma profissão, nos beneficiaríamos conhecendo melhor as pessoas que estão aqui. Porque cada um de nós somos um universo. E muitas vezes no nosso universo não tem o que a gente precisa, mas da pessoa que está no nosso universo tem. E as pessoas que têm vínculo forte, elas acabam se ajudando. E hoje nós precisamos muito de ajudas que vêm das pessoas. Um exemplo bem prático, ligado à profissão. 80% dos empregos, mais ou menos, vem de recomendações, vem de networking. Não adianta ficar distribuindo currículo por aí, mandando cartas, coisa e tal. Adianta ser um bom profissional, ter bons contatos, saber se relacionar com as pessoas, falarem que você é bom, perguntar direito as coisas que você precisa, ouvir, porque essa é uma habilidade que hoje está muito escassa. Nós todos somos treinados em falar, mas em ouvir, não. E ouvir é a oportunidade de receber o que os outros podem nos dar se a gente fizer as perguntas certas a partir daquilo que a gente precisa. Então, nós precisamos de conselhos, orientações, informações, sugestões e apresentações para outras pessoas. Isso os outros podem ter. E a gente descobre se a gente pergunta e se ouve. Então, relacionamento é extremamente importante e ele começa em casa, com a família, em casa, pai, mãe, irmãos, com seus familiares, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus colegas de escola, com seus colegas de trabalho. E à medida que você vai registrando esse relacionamento, intencionalmente cultivando, você tem créditos para sacar no futuro. Fazer network não é explorar amigos, não. Fazer network não é trocar cartão. Fazer network é prosear. Prosear para conhecer e ser conhecido. Trocar cartão é para facilitar o contato posterior. É também um meio de você se lembrar do outro, cumprimentar no aniversário, cumprimentar no Natal, perguntar se o outro sarou, se o filho nasceu, se o irmão foi bem na cirurgia. Enfim, é um conjunto de relacionamentos que aproxima as pessoas, que criam vínculos e que formam uma rede que protege todo mundo. E a rede, ela é uma boa imagem, porque a gente pode dar saltos mais ousados, como faz o trapezista, se tiver uma rede de proteção. A gente pesca quando o mar não está para peixe, se tiver uma rede de arrasto. E sozinho,
A gente não consegue estender e arrastar esta rede. Precisa de outras pessoas que segurem. A gente também não cobre uma área muito grande se não tiver uma rede. As empresas grandes têm sua rede de distribuidores, sua rede de concessionárias. Nós estamos aqui hoje. Se nós não tivermos rede, a nossa capacidade está restrita a esse espaço. Mas se nós tivermos rede de amigos e nós avisarmos que estamos, por exemplo, procurando emprego, os nossos amigos estão espalhados por aí. E esta rede faz a varredura e se tiver um emprego lá na Zona Sul, lá em Sorocaba, lá em Jaú, ou lá na Penha, ou em qualquer, você acaba sendo avisado pelas pessoas que foram informadas por você, que têm o seu cartão ou seu endereço eletrônico, que gostam e confiam de você. Então, você com a rede cobre um espaço muito maior, descobre muito mais oportunidades. Então, aí nós temos os 6 elementos que constituem este modelo que eu mencionei, que se chama empregabilidade, que é a condição de ser contratável, que vale para empregados, empreendedores, pessoas físicas e jurídicas, né? O alinhamento do trabalho com a vocação, as competências para competir, a idoneidade, que é a marca que produz respeito, saúde física, mental e fé, reserva financeira, no caso dos riscos e dos investimentos necessários, e relacionamentos, o capital social. E nada adianta você ser um extraordinário profissional, mas não ser conhecido. Eu já mencionei isso. Ser ilustre desconhecido não adianta nada. Não adianta ser um ilustre conhecido, mas não ser respeitado, não ser idôneo. Não adianta você ser muito respeitado, mas não ter serviço para entregar, ser incompetente. Não adianta ser saudável, legal no relacionamento, ter até uma atitude positiva diante da vida, mas não ser um bom profissional, ou não ser conhecido. E também não adianta ter muito dinheiro e não ter clientes, que são os relacionamentos, as pessoas que indicam. Tudo tem a ver com tudo. Quando a gente percebe que o sucesso vem desta base, que a segurança no mundo inseguro vem dessa estrutura que é sua, a gente começa a investir. E o investimento, como vocês estão fazendo hoje, e devem fazer a vida inteira, vai fortalecendo esses pés de mesa simbólicos e vão crescendo. Eles fortalecem e crescem. E quem cresce, aparece. E quem aparece é visto diante dos outros. Quando a gente não cresce e não aparece, você se torna commodity, uma coisa comum. É como o gado, que você vê todo mundo no mesmo nível, ninguém se destaca. E para você ser chamado primeiro, você precisa ser conhecido pela sua competência, pela sua idoneidade, pela sua saúde, pelo seu relacionamento. E isso decorre de administrar a sua carreira, começando pela boa preparação, né? Então, hoje em dia, a gente percebe que nas escolas, muitas pessoas ficam mais tempo fora do que dentro da sala de aula. É gostoso tomar cerveja numa noite quente, ficar lá fora conversando com os nossos amigos queridos. Às vezes eu vou em faculdade e vejo a galera lá fora no boteco. Aliás, esse é um comércio que cresce muito em torno das faculdades. Né? Abre uma faculdade, enche de boteco em volta. Bom, quem fica lá não está investindo na construção de uma base sólida. Além disso, muitas vezes as pessoas encostam nos colegas de grupo. Os trabalhos em grupo sempre tem alguém que carrega o piano e os outros que assinam. Quem assina um dia vai ver a conta chegar lá na frente, porque não estudou, não desenvolveu habilidade, não interagiu. Hoje em dia, fazer o trabalho, você pode contratar. Tem muita gente que faz teses. É só você pagar. E na internet, o recortar e colar permite que você faça trabalhos brilhantes e até consegue enganar o professor, mas a você não engana. Porque se você não tiver lata para entregar depois, meu filho, vão perceber e vão te desligar. E se você não for um profissional competente, nos processos seletivos, que são cada vez mais exigentes, você não passa. Ou se passar, não permanece. Então,
tudo tem a ver com tudo e a gente precisa desenvolver de forma organizada esses 6 fatores. Se você só desenvolve o aspecto profissional e esquece do relacionamento, aquele pé da mesa de relacionamento fica magrinho e curtinho. A hora que você precisar dele, se for apoiar, cai. Se você não cuida da saúde, você bebe demais, fuma demais e não cuida bem do equipamento de viver, você pode até ser muito bom, mas você adoece, você tal. Se você é de mal com a vida, o relacionamento vai por breve. Então, tudo tem a ver com tudo. Preste atenção em todos esses aspectos e desenvolva esta condição, porque assim vocês terão trabalho e renda a vida inteira. Essa era a contribuição que eu queria dar, o presente de aconselhamento prático para evitar os erros dos clientes que eu atendo hoje. Eu espero que vocês não sejam meus clientes no futuro. Mas, se precisarem, não se acanhem. Eu estarei lá para ajudá-los a demitir ou a conseguir um novo trabalho em momento de separação. Lá na Avenida Paulista, esquina com a Alameda Casa Branca, na frente do MASP. Muito obrigado, bom dia. Realmente, depois desta conversa, só ficar refletindo mesmo no restante do sábado para acertar os nossos ponteiros e ver aquilo que nós estamos fazendo correto e naquilo que nós estamos saindo da linha. Uma coisa importantíssima que nós ouvimos aqui hoje, que eu tenho notado na nossa profissão contábil. O contabilista não sabe vender o seu peixe. Veja que ele iniciou a palestra de uma maneira tão carismática, vendendo seu peixe. Ele falou, teve um momento que ele disse assim: espero que vocês não achem que eu estou sendo, não fale que eu estou sendo inconveniente. Não, falar, nós já falar, nós pisamos direto na ética. Ninguém teria coragem de falar. Mas eu duvido que alguém pensou, porque ele vendeu o peixe dele de uma maneira tão bem que nós só temos que aprender. Nós precisamos aprender a vender o nosso peixe. O Sindicato dos Contabilistas está empenhado em fazer com que vocês aprendam, fiquem atualizados e sejam firmes nas suas posições. Mas, se vocês fizerem tudo isso com perfeição e na hora de apresentar o seu trabalho para a diretoria da sua empresa, vocês passem isso para outra pessoa fazer, porque você não praticou falar, tem que praticar, tem que chegar 10 minutos antes na escola e falar: hoje sou eu que vou falar para vocês. E vocês me corrijam, porque, como ele disse, um depende do outro. O contabilista, e eu sou contabilista, posso falar isso para vocês, porque eu convivo com vocês, não sabe vender o seu peixe. Tem medo de cobrar. Vende um serviço pela metade, porque tem vergonha de apresentar o seu peixe, o seu valor, o valor que ele tem. Olha, foi assim uma coisa maravilhosa esse nosso contato. Não esqueça que ele falou na fé também. Não veja que ele falou que nós estamos diariamente uns ajudando os outros. Então, vamos pensar nisso, vamos realmente aproveitar o nosso tempo para estudar quando estamos estudando. Porque nós temos o direito de nos divertir, mas quem que estiver aqui se divertindo, perdeu uma grande oportunidade de aprender. Muito obrigada, professor. Quem tiver alguma pergunta, eu estou aqui aguardando e
uma ou duas perguntas no máximo, porque o nosso professor tem um compromisso quando sair daqui, mas ele mesmo já deu o seu endereço, né? E eu espero que ele possa voltar muitas vezes aqui para poder falar conosco. Bom, tem aqui uma pergunta do Leandro. Como as organizações enxergam os profissionais que mudam de emprego com frequência? Estou há 1 ano na empresa atual e, quando iniciei, estava há 3 meses na anterior. Hoje estou pensando em mudar de emprego para trabalhar próximo de onde moro. Com frequência me perguntam como é que o mercado me vê. Olha, o mercado vê do jeito que a gente se apresenta e fala. Me apresentou uma razão. Eu quero mudar de emprego para trabalhar perto de casa. Uma razão de natureza pessoal que a gente precisa compreender. Às vezes você consegue um emprego pouco para a cidade, gasta 2 horas para chegar lá. Não é uma vida adequada essa, é uma vida fácil. Macaco que fica pulando de galho em galho, que é o quê? Chumbo. Vocês sabem a expressão, né? Macaco que pula de galho em galho é chumbo. Então a gente precisa ponderar bem quando vai pular de galho em galho. O sucesso na carreira depende da consolidação do ciclo da carreira. A carreira se evolui de forma harmoniosa, firme, um ciclo. E o ciclo demora algum tempo. Dá para completar um ciclo em 3 meses? Não dá. Em 3 meses você mal se ambienta, mal se aprende aquilo e começa a praticar a sua profissão ali. Se você for embora, você foi antes da hora. Para ficar na mesma atividade 3 anos, fazendo a mesma coisa, 3 anos. É fazer mais do mesmo. A carreira, convencionalmente, é um movimento contínuo de crescimento, para cima ou para os lados. São 2 movimentos. Ou para cima, evolução, ou ampliação, que você sabe. O bom emprego que você deve manter é aquele que contribui para a sua carreira evoluir. Se o emprego não deve contribuir para a sua carreira evoluir, é melhor sair cedo. E aí você tem uma boa razão para dar ao entrevistador quando perguntar por que você ficou pouco tempo. Por isso que eu mencionei que um bom motivo comunicado adequadamente justifica por ter mudado de emprego. Por contingência, achei um emprego lá em Jundiaí. Eu moro na Penha. Não dá. Eu estou buscando uma nova oportunidade de trabalhar aqui no Tatuapé é mais conveniente. O outro vai entender. Então, não há uma resposta padrão. Cada caso é um caso, mas há alguns direcionadores. Um deles é esse. O bom emprego contribui, o outro é o alerta. Ficar pulando de galho em galho pode permitir que você cresça, mas não permanece. E se você não tiver solidez, cada ciclo tem um período de entrada, adaptação, evolução e rotina. E também a rotina, se ficar muito extensa, é um sinal de que você se acomodou. Convém procurar uma oportunidade no mesmo emprego, que sempre tem alguma coisa nova, desde que você se habilite, diga que você quer contribuir mais, que você quer ter um novo desafio na própria empresa. E se não tiver, você vai para outro lugar. Okay? Bom, tem uma outra pergunta aqui do Alberto. Como nós estamos exercitando a fala, que devemos saber levantar e falar, peço para o Alberto fazer a pergunta dele. Por favor, Alberto. Fala alto para ser ouvido. Bom, como parte do exercício, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Fase 2 do QP. Tem um microfone?
2 do Café da Base 5. Alberto. Vocês conhecem o Alberto? Boa tarde a todos. Meu nome é Alberto. Bom, já que ele autorizou vender meu peixe, eu vou vender. Tá? Eu trabalho numa empresa de esporte fitness chamada Bodycare, assessoria esportiva. Nós somos uma empresa que somos especialista em condomínios, administração esportiva de condomínios. Tá? Então, se alguém conhece um condomínio que já tem academia de ginástica, uma boa piscina, uma área de lazer bacana, pode indicar que a comissão é boa. Tá bom? O telefone é 5531, anotem por favor, né? O telefone é 5531-2466. O site é www.bodycarefit.com.br. Tá? Meu nome é Alberto, eu sou administrador da empresa. A minha pergunta é: se você encontrasse num elevador o Abílio Diniz e o presidente da Brasil Foods, como que você aproveitaria essa oportunidade? Vocês conhecem o Alberto? Quantos minutos demorou? Menos de 1 minuto. 2 minutos, mais ou menos. O que ele faz? Que serviço ele presta? Que utilidade ele tem? Qual é o peixe dele? Esporte, fitness. Para quem? Condomínio. Qual o telefone dele? Sabe o que eu repeti? Anotem aí, olha. Vou repetir. 33650923. Ok. Vou repetir devagar. 33650923. Para que todos, ou pelo menos boa parte das pessoas, tenham. Olha, a oportunidade, às vezes, não se repete. Se eu encontrasse os dois, eu diria: muito prazer, eu conheço, muito prazer em conhecê-los. Eu gostaria muito de ter uma oportunidade de conversar com os senhores. Eu sou profissional de aconselhamento de carreira e acho que pode ser útil para a sua empresa. Qual a melhor maneira de eu fazer isso? Aí o elevador fica correndo, né? Tem lá 15 segundos. E certamente eu diria: posso dar um cartão para o senhor? Posso dar um cartão para o senhor, Sober? Prazer. Eu posso ligar? O senhor me autoriza? Bom, é isso. Esse telefone da Thaís não vai fazer falta? Doutor Minarelli, vamos... pois... Olha, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Portanto, a gente precisa tomar cuidado. Não, a gente fica sem a possibilidade de conectar com a Thaís. Outra coisa, quando a gente recebe um cartão de visita, a gente se lembra da pessoa, do lugar, do dia que encontrou. Esse espaço atrás do cartão é o notice do Outlook ou de outro lugar. Usem para anotar o dia, mês e ano, local, alguma coisa, e o dia que você precisar, essas anotações ajudam a sua memória. Quando a gente guarda um cartão como esse, se esquece que presta serviço para condomínio, que a gente se encontrou aqui, fica
não tem prosa para continuar, sabe? É mais difícil recuperar. Então, eu sugiro a vocês que prestem atenção, ouçam, anotem, porque ali tem guarda, tem bisavó. Como o Dr. Minarelli autorizou, nós temos mais esta oportunidade. O Flávio fez uma pergunta. Será que ele pode repetir a experiência do Alberto? Quem é o Flávio? Está? Flávio? Deixa o critério dele. Ele quer... Se ele não quiser. Não... Obrigado. Boa tarde, como a moda é vender o peixe, vamos lá, né? Bom, eu sou gerente sênior de uma das maiores empresas de auditoria, é uma das Big Four, que o nosso apoiador aqui não fique aborrecido, é a Ernst Young, auditores independentes. E a Ernst Young, nesse ano, foi eleita uma das melhores empresas para se iniciar a carreira como trainee. Fica a dica, tá? Bom, a minha pergunta é, eu estou muito no ambiente corporativo e eu vejo dentro dos profissionais de auditoria muitos migrando para o mercado, saindo do setor de auditoria por um convite de um cliente, etc., né? E a minha pergunta foi, dentro desse processo, qual percentual é atribuído a uma questão financeira, por exemplo, e qual percentual é atribuído à sua satisfação profissional e satisfação pessoal? Eu vou dar um exemplo porquê da pergunta. Recentemente eu recebi uma oferta de emprego de um cliente. E ele já tinha feito 2. E essa foi a terceira. E a terceira ele falou, qual é o seu preço? Eu falei, o meu preço você não pode pagar. Por quê? Não é a questão financeira. É a questão de satisfação profissional. O que eu procuro ele não pode me oferecer naquele ambiente. Então, até que ponto esse percentual, questão financeira, tem impacto na determinação do preço de um profissional? Essa é a minha pergunta. Qual o nome dele mesmo? Flávio. Como é que você sabe? Acho que foi isso que fez aquele barulho, né? Alô? Agora está, né? Olha, vamos imaginar que você é recém-casado, acaba de comprar um apartamento meio no sufoco, o dinheiro está justo, e você precisa pagar as contas e imobiliar. E, de repente, um pouco antes da hora, aparece o bebê. Não está planejado, aparece. A sua necessidade, que ordem é? Financeira. E aquele emprego que tem uma proposta financeira melhor, não é bem igual ao que você tinha em termos de meio de espaço agradável para trabalhar? Não é razoável que você aceite mudar por circunstâncias materiais? Bom, em outro momento, você está bem, não tem nenhuma necessidade material assim premente. Você pode se dar o luxo de permanecer no lugar que você gosta muito, porque te tratam bem, porque tem um bom ambiente de relacionamento, que é perto da sua casa, e você pode se dar o luxo de permanecer nesse lugar, porque você tem essa compensação de ordem de bem-estar, sabe? Então, não dá para fazer uma resposta genérica para todo mundo, sem conhecer as circunstâncias da pessoa, o momento da carreira. Uma regra que eu sempre sugiro às pessoas é o bom emprego, o bom convite, a boa oportunidade é aquela que contribui para o seu plano de vida e carreira e na direção que você quiser. Veja só, a boa oportunidade é aquela que contribui para o seu plano de vida e carreira e na direção que você quiser.
nós nem sempre temos ideia clara do que a gente quer para a nossa vida e para a nossa carreira. Por isso que fica difícil examinar. E fica essa questão, permanecer no lugar que eu gosto ou ganhar mais dinheiro. Eu acho que essa é uma regra de ouro que eu sugiro que vocês se lembrem toda vez que estiver diante de uma oportunidade interna ou externa. Eu vou, se essa oportunidade contribui para o meu projeto e na direção que eu desejo. Né? O resto precisa analisar um a um. Bom, Última. para encerrar com chave de ouro, uma pergunta maravilhosa aqui, do sexo feminino, Joelma Ramari. É Joelma mesmo? Ela está aí? Por favor, Joelma. Vocês estão vendo a Joelma? Vão ver. Olha, todo mundo precisa virar o pescoço e tal. Joelma, vem para cá, assim todo mundo te vê. Boa tarde. Meu nome é Joelma, vamos vender o peixe, né? Eu sou de Osasco, trabalho na Probus Prime, é uma empresa de contabilidade, um escritório. E a minha pergunta hoje é, eu estou com uma oportunidade, essa semana foi me informado que eles vão investir na minha carreira. E eu quero saber qual a melhor forma de eu aproveitar essa oportunidade. Porque eu alcancei um objetivo, que é me destacar. Mas hoje eu quero saber como é que eu vou aproveitar da melhor forma. Explica um pouco mais, senão não consigo. Não, eles, a partir de agora, eles vão começar a... Me deram carta branca para poder fazer os cursos que eu precisar e que eu achar necessário. E, a partir de agora, eles vão preparar para chegar a um analista fiscal, que é o meu caso. Que legal, né? Que legal. O que vocês acham que ela deve fazer? Primeiro, aproveitar, evidentemente. Sim. A melhor forma de aproveitar isso, porque assim, eu já me destaquei num ambiente. Mas e agora? E os próximos passos? Tudo bem, eu sigo o mesmo caminho, mas eu quero me destacar mais. Não é simplesmente me manter. Eu quero continuar me destacando e aparecendo cada dia mais. Bom, vamos voltar. Primeira coisa é verificar se você quer fazer carreira lá, se está legal e se você tem futuro, vê e quer ter o futuro nessa organização. Eu entendo que quer. Né? Entendo que quer. Segundo, essa oportunidade de investimento foi dada por alguém, ou pelo chefe ou por recursos humanos. Adote esta pessoa como um guia, como um tutor, para tocar ideias sobre quais são os cursos mais adequados para ela conseguir galgar os estágios que não estão ao alcance dela, mas estão na decisão do chefe ou dos dirigentes da organização. Então, use como guia o seu chefe, aquele que te acenou com a possibilidade. Escolha o curso adequado de comum acordo, porque eles vão pagar a conta desse curso. Né? E mostre o que você está aprendendo, mostre a utilidade que você está aprendendo. Não basta ter aquele ovo grande, como aquele bicho alado tem. Você lembra da história? Quem faz mais barulho com o ovo que bota? O garnizé ou a pata? É pequenininho, né? Mas você imagina se a pata fizesse o barulho, a propaganda, vendesse o peixe com o ovo maior, mais nutritivo do que o outro. Né? Então, além de estudar bem, comunique o que você está aprendendo ao seu chefe e mostre o benefício do investimento que teve. E certamente você vai galgando passo a passo, porque você tem um tutor, alguém que está de olho e tomando as decisões sobre dar novas oportunidades a você após o investimento feito. Lembra, não basta ser ilustre, precisa ser ilustre e conhecido. E para ser conhecido tem que fazer o que eu estimulei vocês a fazerem aqui. É aparecer, correr o risco, pagar um mico algumas vezes, né? Por que eu vou fazer lá na frente? Né? Então, aproveite bem a oportunidade e tomara que um dia você esteja aqui na frente contando a história de como foi esta semana e de como foi esta dica que eu dei para você,
que você está compartilhando com outros estudantes, como nós estamos fazendo hoje aqui. Bem, nós agradecemos muito e certamente essa palestra foi enriquecedora para todos nós. Passo a palavra aqui para o Geraldo, nosso mestre de cerimônia. Bem, a coordenadora Celina Coutinho entregará ao palestrante uma lembrança em agradecimento à participação na primeira Semana Paulista da Contabilidade. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que essas coisas que eu mencionei sejam de utilidade. Agora, só serão úteis e produzirão os benefícios se vocês praticarem, não é? Então, a dica está aí. Eu vou sair meio apressadamente. Desculpe se alguém me abordar aqui, mas eu tenho que fazer uma viagem. Eu teria que estar em Jaú agora, nesse horário, né? Num evento de família que está começando agora. Então, eu vou voando baixo, eu e a Lúcia vamos chegar lá para a sobremesa. Mas foi um prazer ter vindo aqui, acho que valeu a pena, e certamente nós vamos nos encontrar, fruto deste encontro, que foi uma grande oportunidade, pelo qual eu agradeço aos dirigentes e aos amigos aqui do sindicato. Bom dia para vocês, bom evento, e parabéns mais uma vez pelo aniversário da sua profissão. Obrigado. Obrigado.